Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Bezier Studios. E eu acho que uma coisa que vocês notaram é que a gente mudou a nossa identidade visual, né? Não. Pra quem acompanha a gente lá no Instagram já viu essa incrível mudança. E pra quem acompanha a gente aqui no YouTube também tá vendo agora. Eu vou falar mais sobre por que eu mudei a identidade visual da Bezier no próximo vídeo, tá? Mas esse aqui é pra gente fazer uma coisa diferente, né? Eu acho que quase nunca ou nunca aqui no canal eu realmente coloquei a mão na massa em projetos pra gente poder criar juntos, né? Basicamente eu só venho com tutoriais simples ou com dicas simples, que é pra ajudar vocês de alguma forma, né? Mas eu nunca venho e executo o mesmo trabalho, que isso parece que me invalida um pouco como designer, né? Então eu acho assim que é interessante eu pegar e mostrar pra vocês como é que funciona o meu fluxo de trabalho, como é que eu penso na hora de criar arte, as coisas que eu vou testando, as coisas que eu vou descartando. E hoje eu vou trabalhar com uma peça simples aqui com vocês, que é uma capa pra playlist de Spotify, porque pra quem não sabe eu faço todas as minhas capas das playlists do Spotify, porque eu sou viciado nisso, né? Acho que é coisa de design, né? Mas enfim, vamos lá pros apps da Serif pra gente poder criar essa capinha do Spotify. Bom, como vocês podem ver, esse aqui é o meu Spotify, tá? Eu tô deixando aqui pra vocês uma vista das minhas playlists, né? E essas aqui são as playlists e essas duas, na verdade, estão sem capa. Então, a gente vai fazer uma capa hoje pra essa aqui, que é uma playlist de música pop que eu fiz aqui. Então, eu já montei uma com as músicas que eu gosto e a partir dessa playlist a gente vai montar a capa dela agora. Aqui, dentro do Affinity Designer, já tem as capas, né, que eu montei. Enfim, vamos criar aqui então, sem mais enrolação. Vamos pra um documento novo, no formato 1x1, tá? Que é o formato que aceita lá no Spotify. E aqui eu não vou colocar 300, não. Vou pôr 72 dpi, tá? Que é só pra capa da playlist mesmo, pra não ficar muito pesado o arquivo, porque senão o Spotify acaba não aceitando, beleza? Então aqui eu tenho um arquivo 1x1, né? E aqui a gente vai começar agora a fazer a nossa capa, tá? Eu já me imaginei, assim, mais ou menos ela na minha cabeça, tá? Eu pensei em colocar, tipo, uma pessoa dançando. Como é que faz aqui? Agora eu até esqueci, faz tanto tempo que eu não uso isso aqui. Então, tipo uma pessoa dançando aqui no meio. Seria legal se fosse o Michael Jackson, fazer aquelas perninhas assim, a mãozinha aqui na cabeça assim, e um braço pra cima, tá ligado? E aqui eu ia colocar o nome Pop numa fonte normal, né? Numa fonte bem centrada, bonita e tal. E o Zin, né, que é tipo o que dá o diminutivo pro termo pop, eu vou colocar ele aqui em outra cor, tá? Inclusive eu podia ter colocado aqui em outra cor, tanto em outra cor quanto em tipografia. Vai ficar assim. Aí talvez um risco assim embaixo, alguma coisa assim, entendeu? Pra dar o pop e o Zin, talvez o Zin pegar em cima da letra, eu acho que vai ficar interessante. Vamos executar então essa ideia mais ou menos que eu tive aqui, e aí a gente vai ver o que vai transformando daqui pra frente. Eu vou abrir aqui primeiro uma aba aqui no meu navegador e eu vou trazer aqui o Victize e vamos procurar aqui um dançarino. Dançarino? Eu acho que é dançarino, é assim mesmo, né? Assim mesmo, né? Dançarino. Eu acho que dançarino não vai ser bem o termo que a gente vai procurar aqui. No caso vai ser... Tem aqui, uma pessoa dançando e tudo mais, tá vendo? Talvez seja mais cantar do que dançar, né? Porque é música. É porque o rei do pop lá, o Michael Jackson, ele dançava. Me chama de Lorde. A gente pode colocar aqui... cantor pop, acho que pode ser um termo legal pra gente buscar. E aí tem aqui as meninas cantando. Talvez a gente vai ter que transformar um pouco a ideia que a gente pensou. Isso aqui é muito legal da gente colocar também. Tem muita imagem também que é gerada por IA aqui, mas eu acho que a gente pode colocar essa moça sentada. Eu gostei dessa imagem, gostei muito dessa imagem. Acho que a gente pode trabalhar até com ela. Eu meio que apaixonei na imagem. Vamos lá, pra gente não perder muito tempo, né? Eu vou pegar aqui então, vou colocar aqui no meu aplicativinho aqui, e aí eu vou jogar pra dentro do Affinity Designer. Uma coisa que eu achei ruim aqui é que quando a gente arrasta direto daqui pro Affinity, ele vem como texto. E isso acontece só com o Opera. Quando eu usava o Chrome não acontecia isso. Mas tudo bem, a gente tem um Yoink aqui, não faz muita diferença não. Bom, vou lá, vou enquadrar a imagem aqui, né? Certinho onde eu quero. Eu acho que vou deixar ela modelo bem ampla aqui na tela, que eu acho que vai ficar interessante. Pop ele é um pouco mais colorido e a imagem combina bem, que a gente tem uma luz azul aqui, tem uma luz mais rosada vindo de cá. Eu acho que a gente pode trabalhar pensando nisso, sabe? Inclusive fazer o degradê daquela parte do Zin ser um azul com rosa. Eu acho que vai ficar interessante. Vou pegar aqui uma ferramenta de texto e já vou adicionar aqui no maiúsculo mesmo a palavra pop, né? Vou colocar ela branca aqui, porque ela destaca bem com esse fundo. E aí eu vou colocar uma tipografia mais grossa, que no caso eu tô usando a Nexa, e vocês vão
vão ver muito anexo aí nos próximos capítulos aqui do Bezier Studios. Vamos trazer isso aqui um pouquinho mais pra cá, né? E tá vendo que o kerning, que a gente chama, né? O espaçamento das letras, ele é um pouco diferente nessa tipografia. Então, o que eu vou fazer aqui é dar um Command Enter pra converter em curva. Vou dar um Command Shift G pra separar. E aí eu tenho todas as 3 letras separadas aqui pra poder trabalhar, tá? E aí sim eu vou colocar essa letra P um pouquinho pra cá. Vou deixar assim, então. Eu acho que já ficou bem mais equilibrado. Deixa eu colocar só mais um pouquinho mais afastado aqui. Porque é interessante a gente ser bem detalhista nessas partes, tá? E aí aqui eu acho que a palavra pop já ficou interessante. Eu vou juntar de novo num grupo. E aí eu vou aumentar pra ela ficar bem grande assim na tela. E eu vou centralizar aqui. Já tava centralizado, né? E eu vou centralizar no meio também. Não sei. Talvez pôr um pouquinho mais alto fica mais interessante, tá? E aí eu vou partir agora pra palavra Zin, né? O Z e M. E aí eu tava pensando em colocar ele em letras minúsculas. Então vamos lá. Zin. Assim acho que é interessante. E aí a gente coloca numa tipografia um pouco mais solta, né? Tipo essa aqui. Deixa eu ver se a maiúscula dessa aqui fica legal. Que é mais ou menos o que eu pensei. Eu gostei muito. Eu só acho que a gente pode mexer aqui também no espaçamento dessa fonte. Pra perninha aqui do I, ó. Não ultrapassar aqui o M, tá? É uns detalhes assim que a gente vê. Quando a gente já tá mais acostumado. Eu acho que vai ficar interessante aqui, né? Pra manter o movimento. E eu acho que esse Z também tá bem bonito. Eu acho que eu nem vou mexer mais nessa tipografia, não. Command Enter pra converter em curva. E aí a gente vai pegar as tonalidades aqui. Na verdade eu vou só posicionar primeiro. Que eu tava pensando em mais ou menos assim, meio torto. Um pouquinho maior, bem aqui assim, né? É bom a gente pintar logo pra eu saber mais ou menos como que eu vou colocar, tá? Aí nesse caso eu quero um azul bem aproximado do cabelo dela aqui, ó. Então eu vou pegar esse azul aqui. Eu vou aplicar aqui. Eu acho que vai ficar bem da hora. E aí eu vou fazer um degradê aqui, pressionando G no meu teclado. Eu vou arrastar aqui e vou pegar o rosa mais ou menos aqui do óculos dela. Vai ser até um pouquinho mais claro, mas eu acho que para manter a tonalidade geral da imagem vai ficar da hora. Aí vamos colocar menos influência do rosa e mais influência do azul. Que no geral por enquanto tá assim. E aí agora a gente vai trabalhar isso aqui para ficar um pouco mais interessante, né? Eu acho que se a gente colocasse uma integração dessa letra, por exemplo, ela passando atrás do P e depois voltando aqui para frente, eu acho que ia ficar interessante, né? Talvez colocar ela aqui um pouquinho para trás, ó. Vou girar ela um pouquinho mais aqui e aí fazer essa parte aqui. Opa! Essa parte aqui, ó, passar por trás da letra P e aí ela sair aqui na frente. Eu acho que vai ficar legal, hein? A gente pode fazer isso. Talvez até aqui passar atrás também, não sei. Vamos fazer primeiro essa parte da integração aqui, depois a gente vê a outra, né? Tem várias formas de fazer. Eu vou fazer da forma gambiarra aqui mesmo. Eu vou desenhar uma forma, né, no caso, que cubra as duas partes aqui, ó, tanto do P quanto do Z. Clicar aqui, clicar aqui também. E aí, tendo essas duas partes aqui, ó, vou pegar a letra P, no caso, deixa eu tirar aqui. Vou pegar a letra P, vou duplicar ela, e aí eu vou pegar essas duas formas e vou pegar a intersecção dela, né? Interseccionar. E aí eu vou ter só essa parte aqui dentro, né? E aí nesse caso agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Command... Na verdade eu tenho que tirar aqui, ó. Deixar no máximo, né? Dar um Command Enter aqui. E aí, eu não salvei a forma, né? Eu separei a forma. Pronto. E aí vai ficar assim. Vou jogar isso aqui pra cima. Command Shift... E esse botão aqui, no caso ali, é a barra. E aqui eu vou selecionar ele, vou selecionar o texto e vou dar um aparar aqui, que aí eu vou conseguir esse efeito aqui, tá? E aí eu achei que ficou interessante, olha só que bonito que fica, com o Z passando por aqui, ó. Acho que ficou bem legal. E aí eu acho que a gente pode fazer alguns elementos para integrar ainda mais esse efeito aqui, como uma sombra aqui dentro, por exemplo, e uma sombra aqui nessa parte, tá? Eu acho que vai ficar bem legal também. Então vamos lá, vamos executar isso aqui. Eu vou selecionar aqui o texto, vou criar uma forma aqui em cima, pode ser um quadrado mesmo, e aí eu vou trazer ele aqui pro azul bem escuro, quase preto, tá? É bom a gente não usar preto 100% em vetor assim, porque pode dar um aspecto meio amador. Mas enfim, vou trazer assim, vou apertar Y no meu teclado, e aí eu vou trazer essa transparência aqui pra baixo, tá? Joguei aqui um pouco mais pra baixo, eu tenho essa gradação aqui, né? E aí eu vou aqui na minha camada jogar ele pra dentro do texto aqui, pra que a gente consiga esse efeito de sombra aqui, que eu acho que já ficou bem interessante. Só que eu vou deixar ele um pouco mais sutil, tá? Não vou deixar ele tão forte assim, não. Eu vou puxar aqui um pouco pra trás, na opacidade, e aí sim, eu acho que já ficou legal. E aí eu vou aproveitar essa forma aqui pra fazer a segunda sombra aqui, né? Caso eu só dupliquei ela aqui, tô girando, e aí eu vou colocar ela bem aqui. Acho que eu vou girar mais um pouquinho aqui. Deixar aqui, ó, tem uma influência aqui, vou dar um Command Enter, aí com A no meu teclado eu preciso segurar aqui, joga pra cá. E isso aí, a gente já tem esse efeito. A sombra ainda tá muito forte, vou diminuir um pouquinho mais a opacidade aqui, e aí sim, eu tenho sim um efeito
pronto. Agora falta colocar aqui no P também, né? Aí pra colocar aqui no P eu vou fazer uma sombra mais ou menos do mesmo formato, né? Puxando aqui com a caneta. Vou selecionar aqui o mesmo tom de sombra. Deixa eu tirar esse contorno aqui. E aí eu vou dar um desfoque agora nesse efeito, ó. Nesse caso, eu acho que seria até mais interessante pra gente colocar um desfoque de profundidade de campo usando o Affinity Photo, ao invés de colocar um desfoque só gaussiano no geral mesmo, pra parecer que aqui tá mais próximo do P do que aqui ou vice-versa, né? No caso eu teria que fazer a sombra assim, pegar aqui, deixa eu dar uma modelada nisso aqui, pra sair aqui, ó. E aí aqui eu colocaria mais próximo e aqui um pouco mais longe. Assim, beleza. Agora eu vou vir aqui no menu arquivo, eu vou aqui em editar no Publisher, que inclusive já tá aberto aqui, né? No Publisher não, cara, é no Foto, eu viajei. Arquivo, editar no Foto, não é no Publisher, é no Foto. Opa, parou. E eu quero falar pra vocês do Victizi, e o Victizi é um site de banco de imagens ou banco de recursos pra designer que tá com um preço super acessível pra gente que é brasileiro, principalmente porque a gente paga em dólar. E eu já falei sobre ele pra vocês em um outro vídeo aqui que foi dedicado a ele. Só que agora a gente tem uma novidade lá no Victizi, que são os recursos de motion graphics. Então, pra quem trabalha também com essa parte de animações e vídeos, realmente tem lá essa aba que é relativamente nova, saiu agora no final de 2024. E como sempre, o link tá aí na descrição para você assinar e para você ver que o Victizi é realmente um banco de recursos maravilhoso. E você assinando pelo link aqui na descrição, você ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. Vamos continuar com o nosso vídeo aqui então. Aqui no Affinity eu vou pegar a ferramenta de seleção, já está selecionado aqui, né? É esquisito que os vetores vêm em formato de pixel para cá, mas continuam sendo vetores, né? Eu posso colocar aqui preenchimento à vontade, mas tudo bem. Agora eu vou perder essa propriedade dele, né? Vou vir aqui em filtro, vou vir aqui em desfoque e vou vir em desfoque de profundidade de campo. E aí o assistente já falou para mim que ele rasterizou a forma, não é mais um vetor. E aí sim eu vou trocar aqui de elíptico para deslocamento de inclinação. Agora eu vou pegar aqui o centro e vou jogar bem aonde eu quero o foco, e aí tudo que tiver fora vai estar desfocado, tá? O ruim é que eu não consigo mover aqui sem dobrar, é bem complicado. Vou fazer de novo, filtro, desfoque de profundidade de campo, isso, aí vem aqui e segura o shift e arrasto, pronto, tem que segurar o shift primeiro. A gente vai fazendo aqui como dá. Vou jogar aqui, ó, porque eu quero que a sombra esteja mais perto aqui, né, do que aqui. Então eu vou jogar ele pra cá. E aí sim eu vou aumentar o raio. Acho que é só o raio mesmo. Isso, e já tá desfocando aqui a partir da linha, ó. Então eu vou puxar aqui pra baixo. E aí ele vai desfocando ali aquela parte, tá? Acho que eu vou ter que inclinar um pouquinho aqui pra eu conseguir melhor o efeito por causa dessa parte aqui, ó. Então eu vou trazer um pouco mais pra cá. E aí, nesse caso, eu não queria que ele ficasse focado 100%. Eu vou diminuir aqui e eu vou adicionar um desfoque gaussiano depois desse desfoque aqui. Deixa eu aplicar. Aí eu vou jogar aqui um pouquinho mais pra cima pra ficar perto, mas ele não vai ficar tão perto, então ele vai ter um pouquinho de desfoque também. Então filtro, desfoque e aí eu adiciono o gaussiano, tá? Só que é pouca coisa. É uns detalhes assim que ninguém vai ver, mas quanto mais detalhes a gente for, melhor, tá? Para os nossos criativos. E eu acho que vai ficar mais interessante assim, beleza? E agora eu só vou jogar ele para dentro desse P. E aí ele vai ficar aqui dessa forma. E agora eu posso tirar a opacidade dele aqui na camada agora, porque aqui não vai funcionar de preenchimento, porque ele não é mais um vetor. Opa, então agora eu vou adicionar aqui, vou tirar aqui a opacidade. Vou trazer um pouquinho mais para cá. E aí eu já consegui esse efeito aqui que ficou show de bola. Eu gosto de colocar alguns elementos soltos também. Deixa eu voltar pro Affinity Designer. Tá no Designer. Pronto. E aí a gente pode colocar alguns efeitos, algumas coisas soltas, tipo outros discos de vinil aqui, sabe, mais soltos, um de cada lado, na frente, pra gente criar a profundidade de campo, que eu acho que vai ficar super interessante aqui também, tá? Então, pra fazer isso, eu vou voltar aqui no Victizi, né? Vou vir aqui em PNG agora e eu vou colocar aqui vinil. Vamos ver se vai aparecer vinil aqui. É isso aí, a gente tem vários vinis aqui. Eu não queria um que estivesse de frente, 100% de frente. Eu queria um tipo nessa posição aqui, ó. Talvez eu consiga até pegar esse aqui, porque como eu vou colocar ele em primeiro plano, ele não precisa estar focado e não vai mostrar que é um objeto 3D, assim, com uma modelagem mais low poly. Tem várias opções aqui, mas eu vou pegar esse vinil aqui mesmo. Tá assim, com o interior branco. Tá parecendo uma anilha, né, de academia. Mas tudo bem, a gente vai tratar ele e ele não vai parecer nem um e nem outro, na verdade. Ah, tem esse aqui também, ó. Esse aqui já tá mais interessante pra usar. Então vamos usar esse aqui mesmo. Baixar aqui.
Vou jogar aqui no Yoink e aí eu jogo aqui na Finish. Pronto. E aí eu vou diminuir ele aqui e vou jogar aqui como primeiro plano, tá? Vamos lá. Virada nele aqui. Vou trazer pra cá. E aí eu vou deixar ele bem grande aqui, ó. Pra pegar só um pedaço da tela. E a mesma coisa com uma segunda instância dele, talvez um pouquinho mais pro meio aqui, ó. Agora eu tô sentindo a necessidade de diminuir um pouco a foto, por causa dos elementos que a gente colocou em primeiro plano. Só pra gente dar uma distância entre a modelo e os vinis pra justificar o desfoque aqui no primeiro plano. Aí, ficou mais interessante assim. Talvez eu coloque uma sombrinha aqui também, né? Só pra gente dar um destaque um pouquinho maior, mas vamos lá. Vamos continuar trabalhando no que a gente tá trabalhando primeiro. Vou pôr o vinil aqui, aí eu vou trazer aqui um efeito de desfoque gaussiano mesmo. Bem forte, né? Pra deixar ele em primeiro plano assim. E a mesma coisa, no caso, eu vou deletar só o outro. E aí eu jogo esse aqui. Dá uma girada nele aqui, ó, pra pegar um pedaço. Como eu falei, a gente mal vai identificar que é um vinil, mas é um vinil. Vou colocar até um pouquinho na frente da modelo assim, ó. Que aí a gente integra mais a imagem. E agora a gente vai fazer a iluminação desses vinis aqui para eles ficarem um pouco mais condizentes, né? Então, fazendo um estudo rápido aqui, a gente tem essa luz rosa que vem de cá. Então a gente coloca um pouco de influência dela aqui no vinil. E aí a luz azul, a gente coloca na influência desse outro vinil que tá aqui de baixo. E aí a gente faz uma integração maior dessa forma, tá? Então, para fazer isso, a gente vai pegar a nossa camada, né? O nosso vinil. Vamos criar uma camada de pixel aqui em cima e vamos jogar ela para dentro do vinil aqui, ó. E aí eu vou abrir aqui. E aí eu vou aqui para persona de pixels aqui dentro do Affinity Designer. E aí, pegando um tom de rosa, que é esse aqui mais ou menos, vou pegar um pincel aqui, vou deixar o pincel um pouco grande, tá? Deixa eu colocar a cor aqui certa. E eu já tenho aqui o pincel, só que ele tá ultrapassando aqui, tá vendo que ele tá ultrapassando aqui, ó? Tá no limite da imagem. Isso é porque eu vou ter que rasterizar a imagem antes de fazer esse desenho, tá? Isso é meio chato aqui no Affinity. Vamos vir aqui e vamos rasterizar. E o ruim de rasterizar é que a gente perde grande parte da imagem aqui, ó. Não da imagem, né? Mas das propriedades dela mesmo, né? Então, rasterizada ela vai funcionar bem. Vamos jogar aqui de novo a camada de pixel. E aí, agora sim, com o pincel, a gente consegue fazer na limitação aqui, tá? Então, vou aumentar aqui, vou dar só uns toquezinhos da luz rosa aqui, ó. E aí eu vou trazer também um pouquinho mais esbranquiçado. Isso aí. Acho que assim já ficou interessante. E agora eu vou fazer a mesma coisa nesse lado aqui, né? Vamos rasterizar. Mas se a gente não tirar o preservar a camada, ele vai manter o efeito que a gente... Ele vai manter a caixa de efeito, né? No caso... Vou mostrar que é mais fácil aqui. Ele vai manter o FX aqui, ó. Então a gente pode mexer ainda no efeito do desfoque aqui, tá vendo? Mesmo com ele rasterizado. Deixa eu colocar aqui uma camada de pixel. Pressionar B. E agora eu vou pegar esse azul aqui, ó. E aí a gente vai fazer a iluminação aqui agora. Tá, vamos lá. Vamos pintar aqui então. Vou fazer maior aqui pra ele ficar bem borradinho. A luz tá meio longe, então não precisa ser tanto, né? Então eu posso até tirar um pouquinho da opacidade dessa camada aqui. Agora eu vou pegar um pouco mais branco aqui, ó. E fazer uma outra luz um pouquinho mais marcada. Sutilezas. E pronto, a gente tem essa iluminação aí nos nossos vinis que estão em primeiro plano. Por enquanto tá ficando muito legal. Talvez aqui também tenha que ter um pouquinho da influência da luz. Vou jogar aqui dentro. E aí talvez se eu pegasse, por exemplo, o azul e jogasse aqui em cima, até que fica legal, né? Se eu colocar ele bem sutil mesmo, pouca coisa assim, que a gente quase não consegue diferenciar. Eu acho que fica bacana. Vamos nesse P aqui também, vamos fazer então, pra gente fazer a luz rosa aqui no P. Pensando B aqui, e aí eu vou trazer um pouquinho dessa luz rosa. Pode ser até maior aqui, ó. A gente só tem que tomar cuidado pra não ultrapassar tanto, porque aí senão eu vou ter que fazer no O também. Acho que no O não vai ter necessidade, não. Baixar aqui um pouquinho a opacidade, pra ser bem sutil mesmo, sabe? Ó. Eu vou pegar esse aqui tudo como geral agora. Vou dar um comando de G aqui, voltar pra persona de designer. E eu vou sombrear isso aqui só pra ele dar uma destacada melhor do fundo, tá? Então eu vou vir aqui no Effects, vou vir aqui no sombra externa, vou ativar. Aqui na cor eu vou colocar um azulzinho, quase preto. E aqui no raio eu vou aumentar bastante. E no deslocar também, pra gente conseguir ver a sombra lá, tá vendo? Só que eu não quero colocar ela muito deslocada pra um ângulo. Eu quero deixar ela, acho que mais perto assim. E deixar o raio dela maior. Acho que ela deu uma saltada boa já, mas eu vou deixar ela maior ainda. Acho que o raio aqui vai pro máximo.
É bem sutil a mudança, mas ela acontece. Então a gente ressalta um pouco mais. Agora eu vou iluminar essa imagem aqui de uma forma geral também, só pra gente dar uma reforçada nessas luzes, tanto a rosa quanto a azul. Então eu vou pegar aqui de novo na persona de pixel, né? Deixa eu fechar aqui esse painel. E aí aqui agora eu vou adicionar uma camada de luz acima da imagem, tá? Que ela tá servindo como background agora. Eu vou adicionar aqui a camada de pixel e aí com um pincel grande também a gente já vai fazer essa iluminação aqui, tá? Essa aqui eu vou usar pra fazer a iluminação rosa do lado esquerdo e a gente faz uma outra camada pra fazer a iluminação azul do lado direito. Então aqui eu vou dar uns cliques aqui, ó, pegando parte dela, né? Pegando parte da modelo, acho que é um clique só, que é uma iluminação bem sutil. E aqui a gente vai escolher o modo de mesclagem, eu acho que vai ser o sobreposição, ou uma dessas aqui, né? Luz suave, luz direta. Luz direta ficou muito bom, vou adicionar mesmo. Só que ela perde muito tom, né? Eu vou manter essa sobreposição e aqui na opacidade da camada eu vou abaixar um pouco, pra gente ter a luz um pouco mais sutil, ó. E eu vou fazer o mesmo do outro lado agora. Vou criar uma camada nova aqui acima dessa, tom azul, pegar aqui o pincel e aí a gente coloca aqui a iluminação azul de cá. Agora eu vou adicionar aqui um modo de mesclagem. O clarear ficou bom. Acho que tem jeito não, vai ter que ser sobreposição aqui mesmo. E esse aqui a gente não precisa deixar tão sutil igual o outro, né? Porque o azul destacou bem aqui, ó. Até deu uma ressaltada no vinil aqui de primeiro plano. Por mais que ele não seja o foco essa ressaltada aqui, ficou interessante. Vou voltar aqui pra persona, né, de design. Vou adicionar aqui embaixo uma caixa, também quase preta. E aqui com a ferramenta de transparência eu vou trazer esse degradê aqui para que a gente adicione algumas informações, tá? E deu uma disfarçada nesse disco aqui, ó. E aí, por questões de informação, talvez eu coloque só o meu arroba aqui do Instagram. Vou aumentar aqui um pouquinho essa parte aqui escrita popzinho. E aí ficou da hora sim, hein? Talvez eu tô sentindo a necessidade de deixar esse rosa um pouquinho mais forte aqui agora. Dessa forma. Por fim, eu acho que eu vou colocar aqui também uma camada aqui de níveis, pra gente poder mexer nos níveis e deixar essa imagem um pouquinho mais ressaltada, com um brilho um pouco mais forte aqui e um pouquinho mais de gama. E aqui eu vou dar uma, acho que recolorida nela, ou só adicionar um pouco mais de saturação, só que a saturação eu quero adicionar como um todo, né? Acho que eu vou dar uma alterada até no matiz aqui, por mais vai ficar roxo demais, né? Acho que pode ser até que sim. Assim, basicamente já tá pronto, mas eu vou adicionar algumas coisas que eu acho legais. Por exemplo, lá nessa capa eu gosto de colocar essas coisas assim, esses desfoques nas beiras das letras, porque eu acho que fica interessante, sabe? Dependendo do tipo de capa que a gente faz. Então eu vou trazer essa arte pra cá e eu vou dar uma desfocada nesse P aqui, eu acho que só nele também. Então eu vou vir aqui no arquivo e vou editar na foto. Vou pegar aqui o P do Pop, né? E agora a gente vai usar essa ferramenta. Cadê ela de desfoque? Vai ser essa aqui, de borrar. E aí eu vou arrastar pra cá. Então eu vou puxar aqui essa pontinha do P. Acho que eu vou puxar pros dois lados assim, pra ele não ficar essas instâncias. Tá vendo que fica essas instâncias aqui, ó? Acho que eu tenho que ir borrando pra não fazer isso. Tipo, de um lado pro outro. Assim, ó. Só que ficou ruim. Deixa eu aumentar mais um pincel, acho que vai ficar mais legal. Isso. Só nessa parte aqui do P mesmo. Talvez eu vou fazer no interno do OU também. Talvez aqui pra cima, assim, ó. Aí. Gostei muito disso aqui. E aí eu vou fazer uma nesse P também. Eu disse que ia fazer só no primeiro P, mas agora eu meio que empolguei, né? Só tem que tomar cuidado aqui. Vamos lá. Aí, ficou muito da hora. Olha só que estética da hora. Eu vou duplicar essa prancheta para eu preservar o meu editável, né? No caso eu vou pegar aqui meu arroba também. Isso, eu vou colar aqui. E aí sim, agora nessa prancheta aqui, eu vou clicar com o botão direito aqui nas camadas dela e vou rasterizar ela para que eu possa mexer nela como uma foto agora. Agora eu não posso editar mais nada aqui dentro. Eu vou vir aqui nessa persona de revelar e aqui agora a gente vai fazer umas alterações. Então eu vou vir aqui no detalhes mesmo. Vou adicionar uma redução de ruído, um pouquinho aqui, né? Engraçado que eu vou adicionar ruído depois como um todo, mas eu vou adicionando a redução aqui, eu dou uma preservada primeiro para dar uma equilibrada em tudo e depois eu venho no ruído e adiciono no geral, que aí vai ficar tudo uniforme, eu acho que fica mais bonito. Então aqui eu vou adicionar o ruído, mas eu vou adicionar depois. Primeiro eu vou tratar as cores aqui, né? Vamos lá para exposição, vamos adicionar um pouquinho de contraste também. Acho que menos contraste pra gente conseguir identificar o disco na mão dela também. Saturação eu acho que tá legal, colocar um pouquinho de vibralidade. Equilíbrio de branco eu não vou mexer. Sombras e realças acho que não precisa. Então vamos vir aqui pra lente. Talvez eu vou adicionar um pouquinho de distorção, uma distorção bem sutil. Opa, sutil. Se bem que aí eu vou ter que fazer uma outra prancheta se eu for colocar essa distorção, porque é legal você colocar uma distorção assim, não tá muito grande. Fica interessante? Fica.
Mas não é necessário, né? Vamos deixar sem a distorção. Tem a aberração cromática, não tem aberração cromática nessa foto, foi tirada por uma boa lente. Remover franja não precisa. Aqui é só para remover, a gente vai ter que adicionar. Então vamos nas curvas, que é onde eu quero mexer agora. Vamos adicionar aqui o Curves, vamos aqui pro Mestre. E no Mestre a gente vai jogar um pouquinho para cima para jogar luz. E aqui pra gente reforçar um pouco mais as sombras. É um pouco de contraste? Mas não muito. Aí eu vou aqui no verde e vou tirar os tons de verde da imagem aqui. Não tirar tudo, tirar o máximo que eu achar necessário aqui, pra gente manter o azul e o rosa como padrão. No caso de azul e vermelho, eu não posso mexer muito, porque senão eu vou tirar essa imagem, mas talvez na sombra ali, ó, onde tá muito vermelho, eu vou tirar um pouco. Essa parte aqui de cima eu vou arrastar um pouco pra cá, pra tirar o vermelho da sombra aqui do rosto dela, que tava muito forte. E eu acho que é isso, fui feliz nessas escolhas aqui. Preto e branco eu não vou mexer. Aqui nos detalhes, então, eu vou vir aqui no ruído e vou adicionar o ruído, né? Gaussiano sem cor, tá? E aí eu vou adicionar um pouco de ruído aqui na imagem no geral. De uns 15% assim, tá bom. E olha que legal que fica aqui no P, ó. Fica muito bonito. E eu acho que é isso, eu acho que eu posso criar uma prancheta nova, deixa eu revelar aqui, né? E aí eu vou jogar essa imagem pra dentro dessa prancheta, mas eu tenho que tirar tudo daqui primeiro, né? Então, deixa eu deletar as coisas dessa prancheta. Vou jogar isso aqui pra cá. Centralizo. Isso. Vou dar uma expandida, pouca coisa. Assim, pra gente ter uma margem pra trabalhar. E aí aqui eu vou vir em filtros, desfoque, e vou dar um desfoque de zoom. Não, de zoom não vai dar certo. Vai ter que ser o desfoque de profundidade de campo mesmo. Porque eu quero desfocar só as laterais da imagem e deixar o foco nela, entendeu? Desfoque de profundidade de campo. Aí eu vou usar aquele redondinho. Esse aqui. Porque aí eu quero focar essa parte de cima aqui e a parte de fora vai ter um desfoque. O problema dessa minha técnica, entre aspas, é que eu esqueci que meu arroba tá integrado aqui, né? Se eu fizer isso aqui, para desfocar somente as laterais, eu consigo preservar o meu arroba. Dava pra fazer de novo e jogar o arroba depois? Dava, mas agora que eu já fiz isso aqui, a gente vai se ajustando às paradas, né? Vai ser pouca coisa que a gente vai alterar aqui. Isso aí. Ficou um pouquinho dessas bordas um pouco falhas aqui. Então eu vou só aumentar um pouquinho mais a imagem pra sumir com elas. Eu acho que é isso. Bom, então basicamente foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do processo aí. Eu acho que a capa ficou muito legal, apesar de ter sido uma proposta mais simples. E a gente pode trabalhar futuramente com coisas mais complexas, caso vocês desejem, coloquem aí nos comentários, tá? E o que vocês acham também de tutoriais sobre outros apps da Serif, hein? Diga aí também nos comentários se vocês querem que eu traga mais isso aqui. E mais vídeos também como esse, que é realmente a gente fazendo todo o processo ali de construção de uma peça visual, hein? Enfim, é isso. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Um abraço pra vocês e até a próxima.